Muito bem, olha só, o objetivo dessa gravação é a gente apenas gravar, certamente, né, o conhecimento que eu vou ler aqui. E qual que é o conhecimento? Basicamente é tudo sobre a Carol Dweck, né, se é assim que se pronuncia. Basicamente eu vou ver a sua biografia, as suas contribuições, a sua história, e basicamente eu vou fazer isso gravando para que depois, posteriormente, eu publique no YouTube e faça uma playlist e eu consiga assistir e eu vou acabar me reaprendendo. Então, a minha intenção aqui é gravar como se eu estivesse ensinando, mas eu estou aprendendo. Acredito que essa é uma das melhores formas de eu gravar. Eu já vi aqueles que falam da anotação, mas sinceramente, cara, é muito devagar, cara. E a rapidez aqui, se existe a possibilidade de eu poder substituir a escrita por gravar isso aqui e falar, até melhor. Claro que eu posso ter pontuações, frases assim pra vida, né, princípios interessantes e escrever aqui. Fechou? Então tô gravando isso aqui na webcam do meu celular, então vai ser topzera das galáxias, meu patrão. Então, olha só, qual que é o princípio da parada aqui? Eu vou ler basicamente o estudo que foi feito por GPT, né? Então aqui tem um grande prompt, tá? Um prompt bem interessante. Aqui também é a biblioteca de conhecimento, eu fiz algumas instruções dentro da pasta, né? Biblioteca de conhecimento, logo o GPT vai me orientar da melhor forma, né? No caso aqui ele me deu a melhor gama de conhecimento. Então vamos lá. Vamos estudar isso com o início de um curso mesmo. Primeiro, o mapa mental geral de Carol Dweck, depois os principais centrais evidenciais, críticas, bíblia e aplicações. Para ficar confiável, vou checar fontes primárias e acadêmicas antes de montar a aula. Então, ou seja, o prompt que eu di pro GPT, ele pegou todas as informações acadêmicas, artigos, cara, tudo, de preferência artigos americanos, tá? E basicamente, olha só, ele pensou por 19 segundos aqui, então certamente ele me entregou aqui as melhores informações que poderia ter. Olha só, aqui tá uma das fontes, ó. Então aqui, ó, ao invés de eu ir por como é que posso dizer, por artigos e artigos, fontes e fontes, o GPT pega o resumo e facilita para mim o acesso. Então, por isso que é muito bom hoje, isso dá com inteligência artificial facilmente é substituível aqui, tipo um curso de uma faculdade, de um curso técnico aí, porque na boa, gente, isso aqui é um conhecimento autodidático. Você aprende do jeito que você quer, certo? Então vamos lá. Vamos começar com uma aula 1, curso Kaldec, Psicologia, Aprendizagem, Evolução Humana. Vamos lá, o princípio da mente que aprende. Quem é a Carol Dweck? Vamos lá, Carol S. Dweck, né, é psicóloga, professora da Universidade de Stanford e uma das pesquisadoras mais influentes do mundo em movimentação, aprendizagem e desenvolvimento humano. O próprio perfil acadêmico dela resume sua área assim: ela estuda como as pessoas constroem concepções sobre si mesmas e como essas crenças orientam comportamento, motivação, autorregulação, desempenho e relacionamentos. Cara, ela estuda como as pessoas constroem concepções sobre si mesmas e como essas crenças orientam o comportamento. Cara, isso aqui é muito massa, eu poderia escrever, mas como tá gravando, vai dar trabalho na edição, tem que cortar, então eu já vou ler aqui diretamente. Então, ela ficou famosa principalmente pelo conceito de mindset. Cara, eu já vi esse livro, muitas pessoas falando, tá tudo no mindset, só querer. Isso é bem interessante, cara. Nossa, que legal, muito, muito bom, cara, a gente aprender, assim, entender certas coisas que a escola não ensina. Muito bem. Especialmente a distinção entre fixed mindset, enfim, a crença de que inteligência, talento e capacidade são traços relativamente fixos, ou seja, como se o conhecimento, o aprendizado fosse fixo. Você nasceu assim, você é assim. Só que, nossa, gente, isso aqui é bem doido, né? Tipo, sério que existia isso mesmo, um conhecimento fixo, né? Aí temos aqui também o growth mindset, a crença de que inteligência, talento e capacidade podem ser desenvolvidos por esforço, estratégias, aprendizado, feedback e prática, que é o que estamos fazendo aqui. Eu estou buscando aprendizado por conta própria, eu estou melhorando a minha capacidade por conta própria, né? Que é o growth mindset, que é a crença, inteligência, talento, capacidade podem ser desenvolvidas por esforço. Então esse vídeo aqui é um esforço, né, que eu estou fazendo, de gravar e aprender o que está sendo descrito aqui, né, pelo GPT. O livro que popularizou isso foi Mindset: The New Psychology of Success, publicado originalmente em 2006, ó, tá na Amazon.
Qual problema ela tentou resolver? O problema central de Dweck não era simplesmente por que algumas pessoas têm sucesso. A pergunta mais profunda era por que algumas pessoas diante da dificuldade crescem, enquanto outras desistem, se protegem ou erram ou entram em colapso, melhor dizendo. Isso é uma pergunta bem interessante. Ela percebeu que duas pessoas podem ter a mesma inteligência, o mesmo professor, a mesma oportunidade e o mesmo problema, mas reagirem de formas completamente diferentes. Meu Deus, é claro, meu Deus, realmente, cara. Agora a pergunta é, o que faz uma pessoa reagir de uma forma positiva ou negativa? Uma pensa, eu errei, então sou burro. A outra pensa, eu errei, então preciso ajustar a estratégia. Claro! Mas o que os professores na faculdade, né, impõem na nossa cabeça? Não, se você rodou nessa prova aqui, você é burro. Você não sabe. Mas tudo bem, tá? A gente não tô aqui para criticar o ensino da escola, não, tá? Não faz mal, não. O evento externo é parecido. A interpretação interna é completamente diferente. Então pode ser a mesma situação, só que a interpretação interna é o que vai contar, né, o sucesso ou não, né? Então a principal descoberta, a descoberta central de Dweck é que a crença que uma pessoa tem sobre a natureza da própria capacidade muda a forma como ela lida com o esforço, erro, crítica e desafio. Eu vou repetir essa parte aqui, ó. A crença que uma pessoa tem sobre a natureza da própria capacidade muda a forma como ela lida com esforço, erro, crítica e desafio. No artigo clássico de 1998 com Ellen Leggett, não sei falar esse nome aqui, Dweck propôs um modelo social cognitivo explicando padrões adaptativos e desadaptativos de comportamento. Algumas pessoas entram em um padrão de domínio/aprendizado, enquanto outras entram em um padrão de impotência diante da dificuldade. Só que daí, qual que é a raiz disso, né? Ela não falou isso aqui até agora, vamos descobrir. Em termos simples, o mindset funciona como uma lente. Ah, já sei. Já peguei o esquema. Já peguei o esquema, cara. Cara, a raiz de tudo isso, da pessoa que lida com o problema de forma positiva e a outra negativa, é a sua cosmovisão. É a forma como ela enxerga a vida. Aqui ela acabou de falar, ó, funciona como uma lente. Cara, o mindset é a forma como você enxerga as coisas, sabe? Então, a cosmovisão, a forma como você enxerga as coisas vai determinar se diante do problema você vai desistir ou você vai adaptar, ajustar a rota, enfim. Já peguei o esquema. Não dá, irmão. Não dá. É o mindset. Tá tudo no mindset. Só querer. Muito bem. Onde nós estávamos? Aqui, ó. Então, é o que funciona como uma lente. Ela não muda apenas o que você pensa sobre si. Ela muda o significado de tudo, é claro, cara. Uma lente deturpada fará você viver coisas terríveis. Isso já aconteceu comigo, inclusive. O erro vira informação ou condenação. Esforço vira caminho ou humilhação. Crítica vira orientação ou ataque. Desafio vira treino ou ameaça. Então nós temos os dois lados aqui, né? Então, a lente é certa, o erro vira informação. O esforço vira caminho. Crítica vira orientação. Desafio vira treino. Cara, a pessoa autodidata, ela justamente interpreta dessa forma. Mas se a pessoa tem uma lente, uma visão de mundo completamente distorcida, como que ela vai enxergar isso? O erro vira condenação, o esforço vira humilhação, crítica vira um ataque e desafio vira uma ameaça. Cara, olha que interessante a parada aqui. Os princípios fundamentais. Princípio 1, você não reage aos fatos. Você reage ao significado que dá aos fatos, cara. Que massa, cara, que massa. Princípio de número 1, você não reage aos fatos. Você reage ao significado que dá aos fatos. Então, engraçado que tem uma frase bem conhecida, né, que diz assim, você não está no controle o que fazem com você, mas sim o que você faz com o que fazem com você, né? Interessante esse negócio, interessante. Duas pessoas recebem a mesma crítica. Uma pensa, estão provando que eu não presto. Outra pensa, recebi dados para melhorar. A crítica é a mesma, o significado muda tudo. Segundo princípio, elogiar identidade pode aprisionar, elogiar o processo pode libertar. Nossa, essa pra mim é nova. Elogiar a identidade
pode aprisionar. Elogiar o processo pode libertar. Um dos estudos mais famosos é o de Claudia Müller e Carol Dweck, de 1998. Em 6 estudos com crianças, elas descobriram que elogiar inteligência podia prejudicar a motivação e desempenho depois de dificuldades, enquanto elogios ligados ao esforço, processo, eram mais adaptativos. Cara, que interessante. Eu vou ter que pausar a gravação aqui. Como é que eu pauso agora? Tem como pausar? P. Aqui, ó. Voltei. Fui pegar uma marmitinha. Mas onde é que nós estávamos mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, acho que estávamos no segundo princípio. Aqui, ó. Beleza, exemplo ruim. Você é muito inteligente. Isso pode gerar medo de perder o rótulo. Ah, de perder o status. Nossa, real. Interessante. Exemplo melhor. Você usou uma boa estratégia. Persistiu e ajustou quando errou. Tipo, elogiar o processo é muito melhor do que elogiar um rótulo. Nossa, eu poderia escrever isso aqui. Elogiar o processo da pessoa que a pessoa passou é muito melhor do que elogiar o rótulo. Ah, você é isso, você é aquilo. Interessante. Isso ensina a criança a valorizar o processo. Olha que massa. Tipo assim, o nosso cérebro sempre tem constante aprendizado, né? Evolução. Então, faz muito sentido isso aqui. Princípio 3. Esforço sozinho não é growth mindset. Opa, interessante. Esse é um erro comum. Growth mindset não é dizer se esforce mais, né? Cara, quero até pesquisar aqui, ó. Significado de growth. Porque as pessoas falam growth, né? No cara, crescimento. Nossa, cara. Sinceramente, tipo, eu sabia, só que daí tinha perdido a linha, né? Mas tudo bem. Então, se esforce mais. É dizer, capacidade pode ser desenvolvida por esforço inteligente, boas estratégias, feedbacks, prática e tempo. Acho que feedback aqui seria, digamos assim, uma crítica construtiva, né? Que a gente costuma ouvir por aí, né? Que é o tal do feedback, que ela fala aqui. Esforço sem estratégia vira teimosia. Caraca, interessante. E estratégia sem esforço vira teoria. Nossa, muito legal isso aqui, ó. Esforço sem estratégia vira teimosia. E estratégia sem esforço vira teoria. Feedback sem humildade vira uma ofensa. É, realmente. Então, olha só, cara, que legal. Ó. Então, esforço sem uma estratégia, isso vira uma teimosia. Então, a pessoa, tipo, ela é muito teimosa, né? Não, ela acha que sabe por quê? Porque ela não tem estratégia. Aí, a pessoa que tem estratégia, mas ela não tem esforço, vira só uma pessoa obesa mental. Cara, já passei por isso. Esse negócio de você saber, mas nunca aplicar. Cara, isso é uma procrastinação disfarçada, tá? Infelizmente já passei por isso também. Acredito que veio de muitas frustrações, daí eu pensei, já que não vai dar certo mesmo, só vou aprender e acabou. Então, tem que identificar a raiz, sabe? E feedback sem humildade vira ofensa. Então, no caso aqui, biblicamente falando, seria a correção com mansidão. Então, pra você ter uma noção que muitas pessoas, as pessoas acham que inventou, por exemplo, crítica construtiva. A Bíblia fala, corrige com mansidão. Sempre tem aí um princípio bíblico aí que as pessoas venham repetindo, só que com uma nova linguagem. Então, o princípio 4. O cérebro muda com aprendizado. Né? Então, a metáfora usada em investigações de growth mindset é que o cérebro se fortalece com experiências rigorosas de aprendizado. Opa! O cérebro se fortalece com experiências rigorosas de aprendizado. Interessante. Como um músculo cresce sob tensão adequada. Então é tipo uma academia, né? Então, quanto mais esforço, né, o meu cérebro tiver, né, quanto mais ele aprende com esforço, né, com experiências rigorosas de aprendizado, é como um músculo e aos poucos ele vai crescendo, ficando melhor, né? Então essa metáfora aparece em intervenções educacionais modernas ligadas à pesquisa de Dweck e David Eger, uma coisa assim. Aqui entra a conexão com neuroplasticidade. O cérebro não é uma máquina fixa. Ele se reorganiza com prática, repetição, atenção, erro, corrigido e aprendizado. É isso, cara. Eu acredito, nossa, isso aqui é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Aqui entra a neuroplasticidade, cara. O cérebro não é uma máquina fixa. Ele se reorganiza com prática, repetição, atenção, erro, corrigindo e aprendizado. Então, infelizmente,
o que pode abortar esse processo, gente, que eu passei, inclusive, é a questão da expectativa. Tipo, você faz algo, fazendo o que tem que ser feito, esperando o resultado e não acontece o que você queria. Certamente alguma dessas coisas aconteceu. Ou você não prestou atenção, ou você não repetiu, ou você não praticou, ou você errou alguma coisa, certo? Aí, pra corrigir e aprender de novo, tipo, a pessoa fica meio que assim, ah, meu Deus, entende? Ela acaba desistindo no meio do processo. Digamos que em muitas coisas aconteceu isso comigo, sabe? De desistir no meio do processo de algumas coisas, certo? Mas hoje eu vejo que eu tô num lugar bem abençoado, assim, da parte de Deus, que eu fico muito feliz, inclusive. Princípio 5. Mindset aparece principalmente sobre pressão. Mindset aparece principalmente sob pressão. Você não descobre seu mindset quando tudo está dando certo. Olha só, isso é interessante. Você descobre quando leva crítica, perde dinheiro, um vídeo flopa, um anúncio não converte, alguém te surpreende, você falha espiritualmente, você não entende algo de primeira. Cara, que legal, cara. Nossa, tipo, eu achava que sob pressão era o quê? Você ir pelo jeito difícil, não sei o que lá. Não, não, não. Mas pressão aqui é quando alguém te critica, é quando basicamente você erra. Quando basicamente, engraçado, né? Olha, eu acabei de dar uma experiência minha e meu mindset não estava adequado, certo? Mas hoje, que eu estou aprendendo o fundamento por trás, eu vejo que é, é mais adequado. E um dos problemas, gente, que muitas pessoas elas acabam desistindo no meio do caminho é que elas aprendem princípios muito superficiais, sabe? Eu por muito tempo achei que não, tipo, eu sou responsável pelo meu processo, se eu não conseguir culpa minha, tá, beleza. Aí vem lá o princípio de, tipo assim, 80-20, lei de Pareto. Ah, 20% das coisas que você faz é responsável por 80% dos resultados. Só que daí tá, não podemos estacionar por aí. Nós temos que pesquisar quem que é o cara, qual foi a biografia, como ele chegou nessa conclusão. A gente tem que pegar o processo por trás da conclusão que ele chegou. Mesma coisa, a gente, os cursos que a gente compra. Tipo, eu comprei muito curso na vida. E ali, os caras entregavam o quê? O processo pronto. Só que isso é um erro. Eu não posso focar no resultado pronto. Eu tenho que também focar, vai me ajudar muito eu entender qual foi o processo que aquela pessoa passou para chegar onde chegou. É tipo um benchmarking. Não, perdão, benchmarking, alguma coisa assim. Que é você basicamente espionar uma pessoa, como que ela fez isso, de que jeito, qual forma. Isso é geralmente usado para espionar outras empresas. O que aquela empresa fez que eu posso pegar, melhorar e aplicar na minha. Mais conhecido como modelagem. Então, cara, isso é bem interessante. Pesquisas importantes para conhecer. Ó, estudo. Ó, então aqui tem alguns estudos, ideia principal, modelo cognitivo, motivação, base teórica do mindset, porque importa. Então, Dick e Liggett, mulher e... Tá, elogio a inteligência pode prejudicar a motivação, né? Mostra o perigo de elogiar a identidade fixa. Ah, tipo, da pessoa se apegar em querer ser... Nossa, interessante isso aqui. Isso aqui tem muito a ver com psicologia social, da pessoa querer tipo, ser vista como uma pessoa inteligente. Então, quando a gente elogia só a identidade, nossa, você é muito inteligente, tipo, ela meio que se apega a esse elogio e ela sempre tem que ser vista como inteligente. Mas o dia em que alguém falar assim pra ela, nossa, você é burra, ou nossa, você errou, nossa, você não é tão bom assim, nossa, vai ser uma ofensa. Vai ser uma ofensa pra esse tipo de pessoa, entendeu? Então, só que engraçado que isso tá muito ligado com a identidade. A pessoa que não tem a identidade baseada em elogios, mas sim com base no que Deus diz que ela é, né? Tem a base cristã minha, que tipo, cara, se Deus diz que eu sou filho de Deus e mais semelhante de Deus, não é um elogio que vai me motivar ou uma crítica que vai me desmotivar. Entende? Então, engraçado, né, cara? Engraçado, cara. Os princípios bíblicos são muito úteis para a sociedade atual. Então, criação e inteligência previdenciam a trajetória da matemática. Previram. Da matemática, ok. Mindset podem promover resiliência acadêmica e social. Interessante. Expondo o conceito da palavra diversidade, aplica o mindset desempenho escolar. Experimento nacional mostrou onde o mindset melhora desempenho. Assim, que isso é um livro, pesquisas importantes para conhecer. Ah, são pesquisas, tá? Mostra efeitos em larga escala, especialmente em certos contextos, tá? Esse aqui, deve ser um livro. Eu acho que deve ser um livro. Não sei agora esse aqui. O que será que é isso aqui? Será que é um livro? Deixa eu ver. Ou é só... Ah, acho que não, são pesquisas, tá certo. São artigos. Legal. Legal. São artigos, gostei, tá.
Aí aqui, meta-análise encontrou efeitos gerais fracos, mas benefícios em grupos específicos. Traz crítica e equilíbrio científico. Tá. O estudo de Blackwell, nossa, não sei pronunciar isso aqui. Edric com adolescentes mostrou que acreditar que inteligência é maleável previa uma trajetória melhor em matemática ao longo da transição escolar. Olha só, cara, por isso que é legal pegar estudos lá dos Estados Unidos, cara, não dá. Coisas como essa, tipo, experimentos como esse, você nunca vai ver no Brasil, cara. Sério. Tipo, infelizmente, a política que tá agora não tem condição. Tipo, não dá, né? Então, tá, já a meta-análise de Sisk e colegas foi mais cautelosa. Encontrou efeitos gerais fracos, mas algum suporte para a ideia de que intervenções de mindset podem beneficiar mais alunos de baixo nível socioeconômico ou academicamente em risco. Cara, deixa eu repetir isso aqui para entender melhor. Colegas foi mais cauteloso. Encontrou efeitos gerais fracos, mas algum suporte para a ideia de que intervenções de mindset podem beneficiar mais alunos de baixo nível socioeconômico ou academicamente em risco. Ou seja, mindset é importante, mas não é magia. Olha só, então não é mágica, né? Então, críticas e limitações. A crítica mais importante é esta. Growth Mindset foi popularizado de maneira simplista demais. Muita escola muita escola, empresa, influenciador transformou isso em frase motivacional. Basta acreditar que você consegue. Por isso, cara, por isso que tem muita gente enganada, cara. Tipo, a internet tem que ter muito filtro. A pessoa tem que ter muita mente forte de não se persuadir com meras informações superficiais da internet, cara. Porque imagina só, tipo, os influenciadores, empresas transformou isso em frase motivacional. Basta acreditar que você consegue. Não é isso. Tipo, eu sabia, cara, porque a vida não é um morango. Não é basta acreditar que você consegue. Eu sabia disso tudo, cara. Só que, às vezes, a gente não para pra refletir isso, às vezes, né? Mas Vic não está dizendo isso. A versão madura seria: você pode desenvolver capacidades, mas precisa de prática correta, ambiente adequado, feedback, tempo, recursos, estratégias e responsabilidade. Limitações. Nem todo problema se resolve com mindset. Pobreza, trauma, falta de acesso, contexto familiar e má educação importam. Esforço sem método não garante evolução. Esforço sem método não... Esforço sem estratégia, sem inteligência, não garante evolução. Isso é muito interessante. Ou seja, não é só se esforçar a qualquer custo. É aquela pessoa que trabalha com o braço e a pessoa que trabalha com a cabeça. Tipo, não é porque um pedreiro trabalhar muito que ele vai ser bem remunerado por isso. Então, cara, interessante. Esforço sem método não garante evolução. Nem toda área terá crescimento ilimitado. Existe diferença entre potencial de melhoria e promessa de grandeza. Complicar na sua vida. Então aqui entra mais a minha vida, né, que é o Inserpa, porque eu fiz um estudo personalizado para mim. Então assim, na boa, gente, o mundo foi dividido antes e depois de inteligência artificial. Não adianta. Tipo, rapaz, eu tenho uma espécie de um professor, entre aspas aqui, que pode me apresentar todas as informações daquele conteúdo que o nosso professor de sala de aula pegava do caderninho dele e copiava no quadro, para nós pegar do quadro e copiar no caderno, certo? E agora, eu estou fazendo quase que a mesma coisa, só que de um jeito muito mais inteligente, personalizado e rápido, certo? E eu estou aplicando isso para minha vida. Por exemplo, imagina na aula de matemática, sei lá, a professora falou, vamos aprender sobre fórmula de Bhaskara. Não tinha essa parte aqui da aula. Como que eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara na minha vida? Não tem isso. Você simplesmente tem que engolir o conhecimento e acabou. Certo? Isso se aplica a tudo. Aqui não. Aqui eu posso pegar um princípio e ver como esse princípio pode influenciar na minha vida e aplicar. Porque é isso que gera a transformação. É o aprender e aplicar. Certo? Porque conhecimento sem aplicação vira mera informação. Tá? Eu aprendi isso com experiência própria. Então não é porque eu muito sei de alguma coisa, só que se eu não aplicar, é apenas uma informação que está na minha cabeça que não produzirá mudança nenhuma na minha vida. Então, realmente é muito importante a aplicação do conhecimento. Então vamos lá, como aplicar na minha vida? Vida espiritual. Não use Growth Mindset para virar autossuficiente.
Então entra a questão do orgulho. Uma pessoa orgulhosa é que é autossuficiente, eu consigo por mérito próprio, né? Mas na visão espiritual bíblica cristã do reino de Deus é que nós somos dependentes de Deus, né? Então use para crescer em santificação. A Bíblia não ensina você consegue sozinho. A Bíblia nunca falou isso, né? A Bíblia, ela ensina, Deus transforma, mas você coopera com obediência, disciplina e perseverança. Cara, eu tenho percebido isso aqui na minha vida. Deus transforma mesmo, só que eu também tenho que cooperar com Deus. Então não é só Deus, não é só eu, é os dois. Eu e Deus, os dois juntos. Deus faz a parte em que eu na minha limitação humana não tenho alcance e eu faço a parte que eu posso fazer com os recursos que eu tenho. Meu amigo, isso aqui é top. Aí temos os versículos base, né? É importante, Romanos 12:12. 2, no caso, renovação da mente. Deus continua a boa obra, acrescentar virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança. A disciplina produz fruto de justiça. Gente, a Bíblia é o melhor manual, cara. E claro, pessoas se levantaram na humanidade para trazer um conhecimento mais aprofundado em relação a cada assunto que a Bíblia apresenta. Romanos 12:2, renovação da mente. Deus levantou uma tal de Carol Dweck aqui para falar sobre mentalidade, mindset. Então olha que massa, gente. Isso é muito interessante, sabe? É muito interessante. Então o ponto bíblico é a transformação não é instantânea, é processo. Trabalho, troque, eu não sou bom em vendas, por ainda não desenvolvi leitura de oferta, público criativo e conversão. No seu tráfego pago, isso é muito real. No caso aqui, eu sou gestor de tráfego pago, né? Então, como eu disse, gente, eu deixei bem personalizado para mim. Tráfego pago é minha profissão, no momento. Então, campanha que não performa não é sentença, é diagnóstico. Pergunte, o problema foi criativo, oferta, público, tudo mais, timing. Estudos, não diga eu sou ruim para aprender. Diga, meu método atual não está gerando retenção. A pergunta muda de identidade para processo. Não é sou burro, é qual mecanismo eu ainda não entendi. Engraçado, cara. Isso aqui é muito interessante, cara. Realmente trocar as frases é muito interessante. Tipo, não é tipo, eu sou burro. Não. Qual que é o mecanismo que eu ainda não entendi? Qual foi o conhecimento que eu ainda não acessei? Qual que é, digamos assim, a orientação que eu ainda não tive, que eu vou conseguir passar nesse negócio aqui, que eu vou conseguir fazer esse meu projeto funcionar. As perguntas certas me fará levar às respostas certas. Então, trocar a definição de sou isso, sou aquilo, você é isso, você é aquilo, por é isso mesmo, como que eu posso melhorar? Como que eu posso ir adiante? Onde foi que eu errei? Sabe que eu posso melhorar nisso aqui? Perguntas certas. Plano de vida. Growth Mindset te ajuda a enxergar sua vida como construção. Você não está apenas descobrindo quem é. Você está sendo formado por práticas, decisões, ambientes e obediência. Legal? Liderança. Um líder com fixed mindset quer parecer o mais inteligente da sala. Claro, que daí entra o orgulho. Cara, engraçado, cara. Como que a Bíblia tá muito ligado a tudo, cara. A tudo, 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 tudo. Aqui o cara, entra o orgulho de ser o cara mais inteligente. Soberbo, ele quer ser o cara. Agora, um líder com o growth, né, que é o crescimento, cria uma cultura onde pessoas podem aprender, errar, corrigir e crescer. Então, engraçado, cara, porque na escola, possivelmente foi trabalhado esse ensino, que é um mindset fixo, né? Só que daí o mindset de crescimento é diferente, né? As pessoas podem errar, aprender, corrigir, porque é para isso que serve. Claro que eu sei que existem escolas e momentos ali da aula, inclusive que até passei, que tipo, é normal, você pode levantar a mão e perguntar. Só que daí, cara, entra uma outra coisa, que é o julgamento social. Nossa, que burro, como é que você não consegue fazer isso? Tipo, isso é muito doido, cara, isso é muito doido. Mas enfim, aí entra a conexão forte aqui com M. Edson, pesquisadora de psicologia Safety. Equipes aprendem melhor quando podem falar a verdade sem medo de humilhação. Equipes aprendem melhor quando podem falar a verdade sem medo de humilhação. Interessante isso aqui. Saúde. Em vez de não ter disciplina, pense. Meu ambiente, meus hábitos e minhas recompensas estão treinando meu corpo para outro caminho. Show. Minha mente, meus hábitos e minhas recompensas estão treinando meu corpo
para um outro caminho. Conexão com James Clear. Hábitos são sistemas, não apenas força de vontade. Exato, cara. Meu Deus, cara. Exato, cara. Gente, quantas vezes eu tentava impor goela abaixo um hábito em mim. Só que, gente, tem que ter um fundamento por trás do hábito. Não é ter a disciplina a todo custo. É o quê? É você ter um sistema de disciplina. Por que eu faço isso? O que, que isso vai me contribuir? O que isso contribui no meu propósito? Tipo, isso glorifica a Deus? Cara, as perguntas certas nos fará levar às respostas certas. E as respostas certas nos fará chegar na direção certa, no caminho certo. Então, foi isso que me fez chegar onde estou agora. Né? Então eu parei de simplesmente engolir informações superficiais e comecei eu me aprofundar em certas informações que farão completamente a diferença na minha vida. Isso é muito interessante. Muito interessante. Então, ok, saúde, tá, meu ambiente, tá bom, conexão, produção de conteúdo. Ó, isso aqui tá no meu sangue. Esse ponto é gigante pra mim. Um vídeo flopado não significa minha mensagem não presta. Eu sou ruim no que eu faço. Por isso que pessoas desistem, porque tem esse mindset ali, esse bloqueio, esse negócio de não querer evoluir, né? Eu acho que isso também tem a ver com a criação também, sabe? Certas palavras que os pais falaram na infância tem a ver com a pessoa do tipo desistir, sabe? Eu acredito nisso também. Pode significar de grande fraco, ritmo lento, promessa confusa, dor mal definida, retenção baixa, tá errado, tema bom com embalagem ruim. Basicamente o que vende na internet, gente. O que viraliza é a embalagem. Acabou. Eu posso ter o conhecimento mais ruim do mundo. Se tiver bem embalado, a internet funciona assim. O que vende é a embalagem. Infelizmente, o conhecimento, o curso, seja lá o que for, pode ser uma coisa mais ruim do mundo. Mas se tiver bem embalado, cara, cê é louco. Então, Growth Mindset aplicado à criação de conteúdo cada métrica vira feedback, não humilhação. Então, os feedbacks é basicamente o quê? É eu saber aonde que eu errei. Porque como que eu vou resolver um problema, um erro, se eu não sei onde que eu errei? Se eu não sei onde que está o problema? E como é que eu sei disso? Feedbacks. No mundo da gestão de tráfego pago, chamamos feedbacks de métricas. Então, lendo as métricas, lendo os dados, lendo os relatórios, eu vou ter o quê? Eu vou saber aonde eu estou errando. E é muito melhor saber aonde eu estou errando, porque assim eu posso procurar a melhor solução. E como que eu procuro a melhor solução? Conhecimento, curso, livro, podcast. Cara, eu vou buscar a solução para aquele meu problema. Acabou. Aí quando eu aplicar esse novo conhecimento, o que eu vou ter? Um novo feedback. E esse novo feedback vai ser bom ou ruim. Veremos, se for ruim, ainda tem alguma coisa que eu não entendi. Cara, é isso. É errar, feedback, conhecimento, errar de novo até chegar o momento em que o feedback vai ser positivo. Cara, sensacional, cara. Sensacional. Que maneiro, cara. Que maneiro. Agora entra a parte 8. Onde concorda com a Bíblia, né? Concorda quando ensina que pessoas podem ser transformadas, que disciplina produz sua autoridade, tudo mais. Versículos, ok? Onde pode ir contra a Bíblia? Quando vira autossalvação, quando ignora o pecado, a graça e a dependência de Deus, quando promete que qualquer pessoa pode ser qualquer coisa apenas por esforço. Não, né? Tipo, esse negócio do estoicismo, né? Às vezes... Não no estoicismo, mas da autossuficiência, o orgulho. O orgulho, acontece isso. Frases para seu manual de vida. Isso aqui é para colocar um caderno, colocar na parede, enfim. O erro não é identidade, o erro é informação. Acabou. Eu não sou limitado pelo que ainda não sei, sou limitado pelo que me recuso a aprender. Esforço sem estratégia é desgastante, estratégia sem esforço é fantasia. Feedback não é ataque, é matéria-prima para crescimento. Tipo, são as frases muito, sei lá, superficial talvez. Não sei. Não busque parecer capaz, busque se tornar capaz. Legal, a dificuldade não prova que eu não fui chamado. Ela revela o que ainda precisa ser formado. Não, tá bom assim. Deus transforma o coração, mas eu preciso cooperar com disciplina. Meu cérebro aprende com repetição, correção e prática. Um fracasso bem interpretado vira professor. Growth Mindset sem humildade vira autoajuda. Com Deus vira formação. Legal, cara. Legal. Então, mapa mental da aula. Então, Carol Dick, motivação e aprendizagem, crenças de capacidade,
Fixed Mindset, ou seja, mindset fixo e mindset de crescimento. Erro, esforço, crítica e desafio mudam de significado. Processo, rótulo, feedback, ego. Nossa, legal. Prática, estratégia, tempo, tá bom. Resumo para memorizar, Carol Dweck não ensina apenas pensamento positivo. Ó, isso aqui é interessante, ó. Tem uma teologia aí que é a tal da teologia da confissão positiva. Cara, da onde que saiu essa palhaçada? Aqui, ó. Talvez, possivelmente, ou dos coaching também, né? Só que dos coaching, de repente, tirou dessa mulher aqui também. Então, cara, olha aí, ó. Cara, olha como é que pode, né? Engraçado, cara. Toda distorção que a internet mostra, ou toda informação superficial, tem uma raiz de aprofundamento. Então, por isso que é ruim a gente ficar ainda na onda dos outros. Isso tem que tomar muito cuidado. Tá. Tá bom. Ela ensina que a crença sobre possibilidade de desenvolvimento muda a forma como uma pessoa interpreta o esforço, erro, crítica e desafio. O princípio central. Quem acredita que pode crescer tende a permanecer no processo por mais tempo. Ou seja, engraçado, né? Esse acreditar tem muito a ver com fé. Eu poderia até mudar, né? Quem tem fé que pode crescer tende a permanecer no processo por mais tempo, aprender melhor com os erros e buscar estratégias melhores. Eu sou a prova viva disso, tá? Mas a versão madura é capacidade cresce com esforço inteligente, prática deliberada, feedback, ambiente adequado, humildade e tempo. Então, fechou. Acredito que deu para pegar um apanhado geral aqui bem interessante dessa aula aqui. Então, assim, ficou muito legal a aula de hoje, tá? Tem 36 minutos, é como se fosse uma aula de sala de aula mesmo. Assim, tipo, da escola. Engraçado, né? Se não me engano, nas aulas que eu participava da escola, tinha 45 minutos mais ou menos. Então, hoje foi uma aula, basicamente. Então, cara, é isso. Esse vídeo ficará gravado. Vou colocar na minha playlist, no meu YouTube. Vou deixar como não listado inicialmente, mas futuramente eu posso pôr o público, quem sabe. Então, é isso. Tamo junto. Valeu, que é o Caminho do Futuro. Logo, logo eu vou assistir essa aula aqui. E também, claro, pessoas que possivelmente eu poderei compartilhar esse material aqui. Fechou? Tamo junto.